Hora de entrevista no Jornal da CNN. Agora a gente recebe o senador Marcos Duval, do Podemos. Tudo bem, senador? Bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Senador, agora há pouco nós falávamos sobre o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que fez a leitura do requerimento que cria 3 CPIs no começo dessa noite. E dentre essas CPIs, a CPI do MEC, que é a comissão para investigar denúncias de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação, sob a gestão de Milton Ribeiro. A base governista tem defendido que o início dos trabalhos seja postergado para depois das eleições. A oposição reclama, diz que não foi consultada sobre isso, que foi um acordo informal e promete judicializar. Fica como está, só depois das eleições, ou tem diálogo ainda? Olha, eu concordo que tem que ser após as eleições, porque até foi uma questão que eu fiz até quem propôs, né, a CPI, o Randolph, o senador Randolph, eu perguntei a ele como é que ele pode estar coordenando a campanha de um candidato a presidente da República a nível nacional e, ao mesmo tempo, propor essa CPI para exercer o cargo ou de presidente ou de relator. É totalmente um movimento partidário, político. Então, não se faz necessário, já que nós temos a Polícia Federal e o Ministério Público que já estão trabalhando nisso. Se não tivesse nenhuma instituição ainda mais de credibilidade trabalhando nessas investigações, poderíamos dar o start até antes, mas não se faz necessário. A CPI, a experiência que eu tive com a CPI da Covid, é simplesmente um movimento político, não tem absolutamente foco nenhum na verdade absoluta, já que tem uns órgãos que são competentes e são treinados e capacitados para as investigações, que é a Polícia Federal e os outros órgãos. Então, eu questionei o senador Randolph, dizendo que estava sendo totalmente parcial e querendo aproveitar para questões eleitorais. Deixa eu chamar o Caio Junqueira, nosso analista de política em São Paulo, também para fazer pergunta. Caio. Senador, boa noite. O senhor é relator da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O senhor incluiu ali no seu relatório a impositividade para as emendas polêmicas ali, RP9, emendas de relator, como quer que as chamamos. O senhor acha que é necessário e é fundamental aí para o processo político legislativo brasileiro que as emendas de relator sejam impositivas? Totalmente. Eu coloquei isso como algo primordial. Primeiro, a transparência, né? Todos recebem, nem todos, quer dizer, né? Mas uma boa parte recebe. E eu sempre comuniquei, desde o meu primeiro dia de mandato, ao Ministério Público e sempre coloquei no meu portal de transparência. Então, quem não quis é porque tinha as intenções de mantê-las escondidas, né? Por algum motivo. Bom, eu fiz questão, no meu relatório, tornar transparente. Também pedi ajuda à PGR para que pudesse me ajudar na construção desse relatório. O Tribunal de Contas também. Então, a impositividade, você tira o poder de barganha do Executivo. Então, ele não tem o que negociar e ninguém vai ter como mais a possibilidade de pensar em vender seu voto, já que é um orçamento que você está no seu estado. Eu questionei no meu primeiro ano de mandato, eu fui até o ministro, na época, o ministro era Onyx Lorenzoni, se eu não me engano, e falei para ele, olha, eu sou contrário a essa questão do legislativo ter verba para encaminhar, né? Não é função nossa, e eu nunca fui político na vida, e ele falou, olha, vocês que estão nos estados, nos municípios, estão mais próximos dos problemas, então é mais fácil vocês lidarem com questões micro e o governo federal lida com as questões macros. Então é mais do que justo. E aí eu realmente, hoje, não tem nenhum gabinete, seja de deputado federal ou de senador, que não receba demanda de vereadores e prefeitos, quase que 99,99% questões de orçamento, né? Conclusão de uma ponte que caiu, uma extensão de um posto de saúde, enfim. Então, eu vi que realmente se faz necessário, além de legislar, fiscalizar o Executivo, é necessário a gente ter também essa possibilidade. Mas usar isso como uma ferramenta de troca, eu sou totalmente contrário, e por isso que eu tornei impositiva, para que não tenha mais
o Executivo esse poder de barganha. Ele vai ter que dar para todos e todos vão ter que ter, e também no relatório colocamos a questão da transparência, então vai constar o nome do parlamentar, para onde que foi direcionado, qual foi o valor, qual o município, qual o ministério que direcionou, isso vai estar, já está no relatório, foi aprovado, e nós vamos seguir com transparência e também trabalhando, levando não para os seus redutos eleitorais. E eu sou totalmente contrário a isso, tanto é que também no meu estado nós enviamos para todos os municípios e prefeitos que eram oposição até ficaram espantados o fato de eu ter enviado recursos para lá. Mas eu também, como sempre comuniquei ao Ministério Público, cada centavo, teve prefeito que ligou para mim dizendo que, pô, senador, você já está me denunciando? Eu falei assim, não, eu estou só demandando ao Ministério Público que me ajude a fiscalizar esses recursos, porque não é fácil e o dinheiro não é nosso e a gente tem que ter responsabilidade. Então eu tornei impositiva para que não tenha mais, não seja usado mais como moeda de troca. Ótimo. Senador, vou chamar o Gustavo Uribe, analista em Brasília, para fazer pergunta. Gustavo. Senador, a guerra entre Ucrânia e Rússia já começou há 4 meses e o ministro Paulo Guedes da Economia diz que a atividade econômica está se recuperando. O que justifica a PEC dos benefícios? O objetivo é reeleger o presidente Jair Bolsonaro? Olha, no início estava mais ou menos para esse sentido, né? A gente sabe que é uma forma de uma parte da sociedade, aliás, a grande parte da sociedade, se sentir recompensada, né, com o presidente. Na campanha anterior até dizia que quando o atual presidente tomasse posse, ele ia acabar com esses planos, né, com essas ajudas, mas não tem como. A gente recebe realmente no gabinete uma demanda muito grande de algumas entidades, instituições que estão ali auxiliando as pessoas que estão passando fome. Então, foi um entendimento, aliás, foi uma demanda que todos os senadores receberam em seus gabinetes, apelações, casos realmente assim de você não conseguir nem deitar para dormir, de tanta responsabilidade, sabendo que tem pessoas passando fome. Então, tanto é que foi uma aprovação praticamente unânime, só um senador que votou contrário, que eu tenho certeza que eu acho que foi até por falta de informação, eu acho que foi até erro na hora que ele votou, e foi o entendimento de todos, tanto de apoio, quem apoia o governo, tanto quem é oposição. Então, a gente realmente estamos recebendo uma enxurrada de demanda de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para ter o que comer, e a gente não pode fazer isso uma ferramenta de uso político em campanha. Aí eu acho que todos os senadores foram coerentes nesse ponto. Senador Marcos Duval, agradeço demais a sua participação no Jornal da CNN, a gentileza da entrevista. Até uma próxima. Até a próxima, sempre à disposição.